tema da mensagem de hoje é expondo as fortalezas espirituais da mente. Eu queria começar com algumas perguntas aqui para vocês. Vocês acham que é possível que alguém seja cego espiritualmente e não perceba? Quantos creem que sim? É possível que alguém acredite ter uma vida plena, ser rico, feliz e ser pobre, miserável, cego e nu? Pois é, isso só é possível porque Satanás usa deste instrumento de construir fortalezas na mente para que as pessoas fiquem aprisionadas. E pasmem, até cristãos nascidos de novo podem viver aprisionados por estas fortalezas da mente. Eu quero começar para usar como metáfora, exemplo, para você entender, contando uma história real, um fato real que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, quando o general americano Jonathan Wainwright estava guerreando lá no Oriente, na Ásia, e ele foi aprisionado juntamente com seus soldados pelos japoneses. E ele foi juntamente com seus soldados para um campo de prisioneiros na Mongólia. E ali os japoneses estavam ali judiando, maltratando todos aqueles soldados americanos. E o general, Wainwright, ele ficou muito firme, altivo, mantendo o seu posicionamento, porque ele cria muito que a guerra ia ser vencida pelos aliados e que ele ia ser liberto no final. Acontece que foi passando o tempo e os aliados não vinham, ele foi ficando mais fraco e principalmente muito abatido, porque ele via como os seus soldados eram muitas vezes maltratados e mortos de maneira brutal, até o momento que ele acabou se entregando, ficando mesmo alquebrado. Acontece, gente, que os aliados venceram a guerra e o Japão se rendeu. E quando o Japão se rendeu, um dos aspectos que foi determinado é que em todos os campos de prisioneiros que o Japão estava tomando conta, tão logo eles receberam a notícia de que o Japão tinha perdido a guerra, o chefe daquele campo de concentração, ele tinha que passar o comando para o prisioneiro mais graduado. E além disso, ele tinha que mandar um telegrama para os aliados dizendo: olha, nós nos rendemos, quem está agora no poder é o fulano de tal. E todos os campos de prisioneiros fizeram isso, com exceção do campo que o Jonathan Wainwright estava. Então, ainda que ele já tivesse vencido a guerra, ele continuou agindo como se fosse um prisioneiro. Como os americanos não receberam o telegrama, eles foram lá pessoalmente para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram, depuseram imediatamente o comandante japonês. E quando o Wainwright ele recebe a notícia do que tinha acontecido, os aliados venceram a guerra, ele vai até o comandante e diz assim: o meu comandante em chefe, Commander in Chief, como se diz em inglês, venceu o seu comandante em chefe. Então, a partir de agora, sou eu que estou no comando aqui. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque eles já tinham vencido, mas ele permaneceu ainda meses como um prisioneiro, mesmo que a guerra já tinha sido vencida pelos aliados. E eu quero declarar para você que está aqui hoje, para você que está me vendo, que Jesus já venceu na cruz do Calvário a guerra contra Satanás. Só que há muitos crentes que, porque não sabem disso, continuam agindo como se fossem prisioneiros de Satanás. E a maneira como o diabo nos aprisiona muitas vezes é através dessas fortalezas espirituais que são estabelecidas na nossa mente. Hoje eu quero falar para vocês sobre 5 aspectos muito importantes, gente,
de como Satanás trabalha com essas fortalezas na mente. Porque eu tenho certeza que há pessoas aqui que são bem intencionadas, que amam a Deus, que creem em Jesus, mas que tem áreas na sua vida que não são livres, são aprisionadas. E porque não conhecem o fato de que Jesus já venceu na cruz, permanecem aprisionadas. Então o objetivo dessa mensagem aqui é expor estas fortalezas, de maneira que você possa ser livre em Cristo Jesus. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, o que diz por fim? Verdadeiramente sereis livres. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. A primeira verdade sobre fortalezas espirituais é que elas são alojadas na mente. Satanás sempre foca a mente do cristão, porque é na mente que nós tomamos as decisões, é na mente que nós sentimos, é na mente que nós pensamos. As nossas convicções, as nossas crenças se dão sempre na mente. E por isso ele precisa tomar conta da mente, para que ele possa dominar a vida daquela pessoa. Quem dotou o homem da capacidade de sentir, de ter vontade, de decidir, foi Deus. E esta é uma capacidade que Deus deu ao homem, que ele não deu a nenhuma outra criatura. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a luta sempre será na mente. Foi assim com Adão e Eva. Satanás lançou uma mentira, um engano na mente, e eles caíram. E as consequências todos vocês já conhecem. Ele sempre vai trabalhar na sua mente. Saiba disso. Você pode ter um nome escrito no livro da vida, pode ter sido salvo pelo sangue de Jesus, e ainda assim ter uma mente aprisionada, porque crê em convicções erradas, pensa errado de si mesmo, pensa errado a respeito de Deus, do amor de Deus, e daí por diante. A igreja de Laodiceia, gente, era uma igreja do primeiro século, que ficava numa cidade muito rica, abastada. Lá tinha uma universidade de medicina, lá eles produziam colírio, lá eles produziam um linho finíssimo. A Laodiceia ficava perto de Pamukkale, aproximadamente 14 quilômetros, onde haviam termas, águas quentes. Então era uma cidade muito rica. E eles, os crentes de Laodiceia, por conta disso, eles se achavam completamente autossuficientes, se achavam que estavam muito bem espiritualmente. E lá em Apocalipse 3:17, o texto diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Um crente que não tem discernimento da sua real condição está aprisionado em cadeias. Eles acreditavam que tinham tudo, mas na verdade eles não tinham nada. Nós vivemos num tempo em que hoje Laodiceia representa muito bem a igreja dos nossos dias. Pessoas que estão procurando ter uma vida plena meramente no sistema deste mundo. E é por isso que podem ter muita riqueza, um casamento destruído. Podem ter muita realização profissional, mas estar cheios de medos, de ansiedades, de inseguranças. Não só em relação a Deus, mas em relação à vida, em relação a si mesmos. Então, em primeiro lugar, saiba que a sua mente é o campo de batalha. E se você permitir, Satanás vai construir fortalezas na sua mente. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7, ele diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, Paulo está falando que dentro de nós existem duas inclinações. No capítulo 7 ele falou muito sobre isso. O querer fazer bem está em mim, mas não o efetuar. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando, Paulo, o grande homem de Deus, o grande apóstolo, está falando de
um dualismo que tem dentro dele, e certamente esse dualismo está em mim, está em você, está em todos nós. A quem você fortalece, a quem você se submete, vai dominar a sua vida. A verdade de Cristo nos liberta, mas quando um crente ele cede às fortalezas de Satanás, ele vai se tornar cada vez mais aprisionado. Então, pessoas aprisionadas nas fortalezas da mente acreditam que podem ser felizes com uma vida longe de Deus, com princípios longe de Deus. Pessoas aprisionadas nas fortalezas da mente acreditam que nunca vão conseguir vencer o diabo, e por isso aceitam o fato de ter limitações, vícios, pecados que dominam a sua vida e não lutam contra eles porque eu não consigo, essa é a minha área de fraqueza. E queridos, Jesus nos dá a vitória. Nós temos que lutar e temos que destruir as fortalezas que Satanás procura construir na nossa mente. Amém? A sua mente, pode aplaudir. A sua mente é o campo de batalha do diabo, e se você permitir, ele vai construir uma fortaleza. A segunda verdade que você precisa conhecer a respeito de fortalezas é que fortalezas espirituais frequentemente são construídas por bons pensamentos e intenções. Bom, gente, eu vou repetir de novo. Frequentemente, fortalezas espirituais são construídas por bons pensamentos e intenções. Aliás, há um ditado que diz, o inferno está cheio de boas intenções. E essa característica das fortalezas contribui muito para a sua habilidade de permanecer indetectável. Por quê, gente? Porque quando você tem uma área na tua vida que é claramente contra Deus, você sabe disso, sabe ou não sabe? E aí você está preparado, porque você sabe que é aquela área de fraqueza. Agora, quando é uma área que você não entende, que não é muito claro, que aparentemente é uma boa intenção, é um bom pensamento, você começa a deixar que o inimigo construa essa fortaleza. Bom, lá em Mateus capítulo 16, Jesus estava falando com os discípulos que ele iria morrer, que ele ia sofrer, receber açoites e por fim ele ia morrer. Olha a conversa de Pedro com Jesus. Um pouquinho antes, Pedro tinha falado pelo Espírito Santo e tinha dito que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, vejam o que acontece no diálogo. Mateus 16, de 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pedro amava Jesus? Pedro estava com a boa intenção de salvar Jesus? Estava ou não estava? Mas por que Jesus foi tão duro com ele? Não tem nenhum outro lugar na Bíblia que Jesus foi tão duro com alguém como foi aqui com Pedro. Chamou ele de diabo. Arreda de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava ali absolutamente tomado por uma visão humana, humanista, e não discernindo o propósito de Deus para a vida de Jesus, que era morrer para salvar a humanidade. Então, gente, Pedro era um dos discípulos mais próximos, ele era o líder do grupo, ele amava Jesus e as suas intenções eram as melhores. Jesus, eu te amo, não quero que você sofra. E Jesus responde daquele jeito. Por quê? Jesus responde: porque você está cogitando, você está pensando, está arrazoando na mentalidade deste mundo, e não na mentalidade de Deus. E vejam como isso é sério, gente. Por quê? Porque fortalezas espirituais muitas vezes têm uma lógica quase que perfeita.
A pessoa não discerne onde é que está o pulo do gato, ela acredita na mentira e come, ela compra aquela narrativa, porque é boa, não é ruim. Mas na verdade ela está subvertendo a vontade de Deus. E muitas vezes o que impede, muitas vezes um crente viver as experiências sobrenaturais de Deus, viver a dimensão sobrenatural de Deus, é porque ele ainda é regido por uma mentalidade humana, completamente humana. Tem muitos crentes que não diferem em nada dos ímpios, daqueles que são gentios, que não creem em Deus, simplesmente porque eles estão dominados por uma mentalidade deste mundo, que a Bíblia diz que é inimizade de Deus. Então compreenda uma coisa, meu querido: o bom é inimigo do excelente, simplesmente porque os dois podem ser confundidos. E Satanás muitas vezes vai querer construir fortalezas na sua mente, para que você viva uma vida dúbia. É salvo, porém vive como um perdido. Diz que crê em Deus, mas na maior parte do tempo vive assoberbado, vive amedrontado, angustiado, ansioso, por conta do quê? Da dominação de Satanás na sua mentalidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Jesus diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa guerra, primariamente falando, ela é guerra espiritual. E Deus nos dá autoridade na sua palavra para quê? Para destruir fortalezas da mente. E em seguida ele diz, anulando sofismas. Querido, o que é um sofisma? Um sofisma é um raciocínio lógico, porém que parte de uma premissa falaciosa, mentirosa. Ele é lógico, ele faz sentido, mas ele parte de um pressuposto mentiroso, enganoso. E nós vivemos no tempo em que Satanás está enganando a muitos e levando a muitos para longe de Deus pelo espírito da apostasia. Então cuidado com os pensamentos que aparentemente são bons. Eles podem ser perigosos, eles podem na verdade construir uma fortaleza na sua mente. Eu vou falar um pouco mais sobre a perspectiva aqui de Laodiceia. Quantos de vocês já brincaram aquela brincadeira, quando eram crianças, de morno, quente ou frio? Todo mundo sabe o que é isso? Meus netinhos adoram, né? Agora está na idade do John. O John adora brincar de está frio, está quente, está morno. O frio é quando ele está longe, né, daquilo que ele queria chegar. Se ele está se aproximando, a gente está dizendo, está esquentando, está morno. E quando ele está chegando muito perto, você fala, está quente, está muito quente. Não é isso? Jesus também usou essa metáfora para falar da igreja de Laodiceia. O frio era para aquele povo que estava completamente fora da vontade de Deus. O quente é o povo que está dentro da vontade de Deus, andando segundo os seus propósitos. E o morno? O morno está no meio do caminho. Ele não é frio, mas também não é quente. Ele conhece a Deus, ele não é totalmente ignorante como os ímpios, mas ele não se entregou completamente. Então, claramente fica aqui óbvio que o morno representa o bom, porque ele está muito mais próximo da verdade do que o que não conhece nada. Só que na vida espiritual, a mornidão é algo que Deus abomina. E ele usa essa metáfora também, porque quando as águas saíam de Pamukkale a 80 graus, elas corriam 14 quilômetros por uma canaleta e chegavam em Laodiceia a 40 graus. Não eram boas para beber, porque a água morna, a gente tem ânsia de vômito. E Jesus diz, eu estou pronto para te vomitar. Era melhor que você fosse frio.
Espera lá, pastor, está dizendo que Jesus vai salvar o cara que está completamente fora da vontade. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quanto mais eu conheço da verdade, maior é a minha responsabilidade. Então toma cuidado quando você começa a viver pelo bom em detrimento do excelente. Quando você abre mão de fazer a vontade de Deus porque você acha que não é possível. Isso é uma fortaleza na alma, é mentira. É mentira, é Satanás querendo te dizer que não é possível. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pegar na teologia, tá? Hoje está muito em alta a teologia da graça. Quantos sabem o que é a teologia da graça? A teologia da graça nos diz que nós não somos salvos pelas obras, sim ou não? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois foste criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então que bom que você descobriu que a graça te capacita a viver com Deus sem que você tenha que merecer a salvação. Amém? Mas qual é o erro de você só focar esse lado? Porque a mesma graça que te perdoa e te salva é a graça que te empodera a vencer o pecado. Então, se uma pessoa está acreditando numa graça que não dá a ele capacidade de lutar contra o pecado, como Paulo mesmo está dizendo, olha, eu sou miserável, eu não quero fazer isso, eu estou lutando. Mas por que ele diz isso? Porque quando ele faz essa pergunta, ele começa dizendo, né? Porque no tocante ao meu coração, ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ele vibrava com a lei de Deus. Mas no final da frase ele fala, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Qual é a síntese disso? A tese é, eu tenho prazer na lei de Deus. A antítese é, eu sou miserável porque eu não consigo. Qual é a síntese desse raciocínio dialético? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, meu querido, eu quero dizer para você que Jesus Cristo nos capacita a vencer, ainda que não seja às vezes no momento. Pode ser um processo, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Não desista. Destrua os sofismas do diabo para poder viver uma vida de liberdade. Eu vou usar um outro tema, mais psicológico, o tema da ansiedade. Lá em Mateus 5, de 31 a 34, Jesus diz, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui acreditam que é importante você investir na tua vida profissional? Quantos aqui acreditam que é importante você trabalhar duro? Mas quantos aqui acreditam que a ansiedade te atrapalha? O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é o seguinte, olha, vocês estão preocupados com o futuro? Com o que vão comer, com o que vão beber? Deixa eu te dizer uma coisa, o Pai Celeste sabe que você necessita de tudo isso. Então, tira a ansiedade de lado, porque quem está vendo a sua necessidade tem poder para suprir. Amém? Quem está vendo a minha necessidade tem poder para suprir. Você crê nisso? E por que fica ansioso? Fica ansioso. E Jesus disse que essa é a atitude dos gentios, de quem não tem a Deus. Fica ansioso. Por quê? Porque a nossa fé, muitas vezes, ela é fraca. Muitas vezes a gente crê, depois duvida. Uma hora eu sinto que Deus se importa com meus problemas, depois eu acho que Ele não está nem aí. Sim ou não? Isso é o diabo querendo colocar na sua mente uma fortaleza que diz, você está por sua conta e risco. Se vira, meu filho, porque sozinho não vai cair do céu. Agora,
Jesus está dizendo o seguinte: olha, entrega, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim ou não? Quem falou? Quem falou, gente? Jesus, ele tem poder para cumprir ou não? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir esta fortaleza da ansiedade e dizer: eu vou crer. Eu não enxergo um palmo na minha frente, mas eu creio, porque quem falou tem poder para cumprir. Alguma coisa vai acontecer, uma porta vai se abrir e Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu não estou sozinho. Mas vejam como é um perigo de você misturar o bom com o mal,